a doutora Carolina, meritíssima juíza de direito dessa comarca, e congratulá-la pela forma ativa e laboriosa com a qual exerce este nobre ofício de julgar. Me permitindo parafrasear o poeta mineiro Leão de Formosa acerca da importância do ofício de julgar, este diz: o homem sábio espanta, põe a papa ao pé da planta, eis que a planta frutifica. Diz ainda que o homem sábio sabe que a vida é viscosa e que muitas vezes entre a náusea e a rosa foi que a ostra fez a pérola. E assim faz jus Vossa Excelência nesta árdua, porém espinhosa tarefa de julgar. Quero de igual forma cumprimentar e render bem sinceras homenagens aos colegas do Ministério Público e dizer que nessa noite nós combateremos a tese de Vossas Excelências com fervor, combateremos com energia, mas apenas por discordar da denúncia teratológica absurda que Vossas Excelências insistem em prender face à acusada, mesmo sabendo que nos autos não há nenhuma prova que corrobore a vossa tese. Eu quero cumprimentar também os colegas, os acadêmicos, os mestres aqui presentes, os amigos, e quero cumprimentar também Fátima, a ré, e dizer-lhe, Fátima, que aquiete o seu coração, porque nós acreditamos que nessa honrosa tribuna, nessa noite, irá residir a esperança da liberdade que lhe cabe e também deste caos íntimo. Quero cumprimentar as pessoas mais importantes, podemos dizer as estrelas, talvez, desta noite, Vossas Excelências, os juízes constitucionais, diante de quem chegam, como disse certa feita Rui Barbosa, diante do Supremo Tribunal Federal, com respeito quase que supersticioso. Eles devotam esse respeito pela importância da missão que Vossas Excelências têm nessa noite. Nada está pronto e ninguém está condenado, como disse a promotora. Senão estamos fazendo o que aqui? Não é verdade, senhores? Essa missão que recai sobre vossos ombros nessa noite é soberana. A decisão que Vossas Excelências irão tomar e que pautará a decisão, a sentença que a meritíssima juíza lerá ao final, essa sentença se pautará somente na decisão de Vossas Excelências, que jamais poderá ser mudada. Pode ser anulada caso julgue manifestamente contrária à prova dos autos, mas mudada jamais. É diferente. Senhores, para condenar alguém, nós temos que ter a certeza insofismável da culpa. Não pode pesar na nossa consciência nenhuma sombra de dúvida. Eu acredito que Vossas Excelências concordam. Afinal de contas, desde criança ouvimos que não devemos acusar alguém sem provas. Imaginem condenar, senhores. A justiça pensou, Vossas Excelências, a sociedade por acreditar que Vossas Excelências são pessoas justas, capazes, inteligentes e que virão aqui para julgar com justiça, absolver se Fátima for inocente e condená-la, sim, se for culpada. Nós temos que analisar, estamos aqui para ouvir, analisar as provas e tomar nossa decisão pautada nas leis. Nós estamos aqui tratando de direito, nas leis e no processo. Senhores, devo adverti-los que essa missão gloriosa que Vossas Excelências têm de julgar seus pares, ela é parte de Vossas Excelências, está previsto no nosso ordenamento jurídico. Vocês vão julgar Fátima pautados nas leis. Agora, essa missão ela também é muito perigosa. A Bíblia Sagrada diz no livro de Mateus que não julgueis para não seres julgados, porque com o juízo que julgares aos outros, sereis julgados também, e na medida que medirdes, vos medirão também a vós. Isso quer dizer que nós devemos julgar da forma que gostaríamos de ser julgados. Se inocente, liberto; se condenado, para a cadeia. Senhores, eu quero convidá-los a proceder à análise aqui de pontos que eu anotei do processo e da fala do Ministério Público. Não acreditem na doutora promotora, nada que está pronto. Isso aqui não é um teatro. Isso não é um teatro. A sentença se pautará na decisão de Vossas Excelências. Senhores, analisem comigo algumas anotações que eu procedi aqui. Fátima era espancada por Antônio, seu esposo, como bem disse
a promotoria. Antônio bolinava sua filha, a filha de Fátima, sua enteada. Antônio não permaneceu em emprego. Isso prova o quê? Que a vítima era uma pessoa torpe. A promotoria quer insistir que Fátima tinha motivo para induzir um homem barbado, maior de idade, a praticar um crime. Se ele se sentiu induzido, José, que já foi julgado e condenado, está pagando pelo seu crime, se ele foi induzido, foi pelas suas próprias percepções, pelos seus sentidos sensoriais, que viram, observaram, sentiram, observaram contendas e tudo mais, né? Vale ressaltar, inclusive, que José, que já fora condenado nesse tribunal do júri por matar Antônio, marido de Fátima, tinha interesse pela enteada de Antônio, a vítima. Tinha interesse em satisfazer os seus ímpetos sexuais com uma garota com a qual conviveu. O detalhe é que José também. Então, ambos eram rivais. Está aí os autos, nas páginas 57 e 58. Está nas páginas 57 e 58 dos autos. Se vocês quiserem anotar, vão poder manusear o processo. A promotoria diz que tem, mas não fala onde está. Eu digo a página 57 e 58. José acolheu o amigo Antônio quando este chegou em Sorriso sozinhos em Fátima. Depois, Fátima veio para Sorriso, foi morar também de favor junto com o marido na casa de José, o assassino já condenado que está pagando. E lá, José presenciou cenas de mulher apanhando até não aguentar mais. Mais um motivo, talvez isso tenha mexido com ele. Ele tinha motivos de sobra, por si só não precisava ser induzido por ninguém, senhores. José tinha motivos de sobra. O Ministério Público disse que Fátima induziu José. Ora, eram rivais, senhores. Sinceramente, eu fico impressionado com a capacidade dos promotores de tentar distorcer os fatos. Por que será que José, na delegacia, sob tortura, e a doutora Clesiane vai comprovar isso, sob tortura, ele colocou o nome de Fátima e também de um monte de gente que depois descobriu que não tinha nada a ver com o processo. Colocou o nome de Fátima como a mandante do crime ou por tê-lo induzido. Ela não está sendo acusada de matar, o assassino já está preso. Tê-lo induzido a cometer este homicídio. Ora, isso reduziu sua pena, ele tinha interesse. Como que uma pessoa que tem interesse num depoimento na delegacia, que aliás não tem valor nenhum, Fátima também na delegacia confessou sob tortura, a doutora Eclesiana vai comprovar. Confessou o crime lá, mas não a reafirmou em juízo. As provas que aqui não forem reafirmadas não têm valor nenhum. Provas colhidas na fase inquisitorial não tem valor nenhum neste tribunal do júri. E o nosso legislador previu isso. Legislador inteligente que sabe o que acontece na delegacia, nas delegacias do Brasil, que é praxe. E aqui em Sorriso não é diferente. Todos vocês aqui, ou uma grande maioria, já devem inclusive ter ouvido alguma história de barbáries cometida pela polícia. Pelas polícias, né? Pelas polícias civil, militar, enfim. Não vou contar aqui a história dos irmãos Nave, porque não tem tempo. O Ministério Público diz que Fátima foi astuta, fria, calculista e que planejou ao longo de meses a morte de Antônio. Nossa, que crime bem planejado. Fátima estava dentro da casa, está nos autos também, página 51. Página 51. Estava dentro de casa, uma casa de madeira, havia uma parede de compensado separando sala e cozinha. Fátima estava na sala assistindo TV com seu filho e o assassinato ocorreu na cozinha. Que pessoa inteligente e astuta que trama a morte do marido, fica dentro de casa, uma casa de madeira dividida por um compensado. O tiro, inclusive, pegou na geladeira. Aí, ó, página 51, tem foto. Não sou eu que estou dizendo, senhores. Está nos autos. O Ministério Público fala, mas não se atém. Perfeitamente. E, por fim, com relação à tortura da delegacia, teve inquérito, inclusive, presidido pelo Ministério Público contra o delegado. Houve transação penal. Delegado torturador também está nos autos. Página 527. Delegado torturador. E, por fim, senhores, subiu do Hospital Regional de Sorriso o exame de corpo de delito, para provar que eles não apanharam, que não foram torturados. Também está nos autos, na página 527. Senhores, eu pergunto se Fátima, tendo planejado isso tudo, colocaria em risco a sua própria vida e a vida do filho. Senhores, tanto a defesa quanto a acusação não dependem
da decisão de Vossas Excelências para nada. Portanto, peço que não votem por simpatia ou antipatia a este causídico ou aos promotores. Agora, nós estamos aqui tratando de direito, e será data vênia vergonhoso para Vossas Excelências reconhecer sem uma prova sequer. Eu invoco o princípio do indúbio pro réu, previsto no nosso ordenamento jurídico, baseado na presunção da inocência. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Se houver sombra de dúvida na consciência de Vossas Excelências, absolvam. Na dúvida, devemos absolver. Eu desafio o Ministério Público a trazer na sua última fala uma prova que não tenha sido combatido por essa defesa. Desafio o Ministério Público a trazer uma prova que não foi combatida, porque todas as provas apresentadas pelo Ministério Público são rebatidas pelos próprios autos. Apenas trouxe à lume nessa oportunidade os pontos mais importantes. Doutora Clesiane, por gentileza, a doutora Clesiane vai contar para Vossas Excelências a história de como o depoimento foi tomado, a forma íntima, limpa, transparente, mediante autor. Aliás, os poréns da ditadura têm também muita história para contar acerca dessa sistemática. Por gentileza, doutora Clesiane, da minha parte, muito obrigado. Cumprimento nessa noite a nobre e excelentíssima juíza de direito. Faço meu cumprimento a todos e o meu cumprimento em especial ao nobre Conselho de Sentença. Senhores, como já explanado pelo meu nobre colega, a promotoria falou, mas sequer pronunciou para os senhores